corte é esse, hein? Que corte é esse? Você não tem noção do que você vai acompanhar aqui agora com a gente. Júlio, é brincadeira, hein? Polêmica, amigo. Se você não é inscrito no Tropa Podcast e não vai deixar esse like, tá dando mole, irmão. Então deixa o like, se inscreve, ó. Esse é um dos vários cortes polêmicos que a gente tem aqui pra mostrar pra vocês. Agora, Fantástico. Uma coisa que é importante a gente tá falando aqui. No espetáculo, na novela, no cinema, você é o diretor, você não é como se fosse o Tite. Você é como se fosse o Marcos Braz. O Tite talvez seja os produtores de elenco ali, correto? A minha função é um pouco as duas. É um pouco as duas. É tipo Jorge Jesus, que coordenava tudo. É o que eu falo que o Flamengo precisa, porque o Flamengo não tem gente pra fazer isso tudo. Mas eu queria te fazer uma pergunta que é simples até, pra gente... Eu tô adorando essa coisa do paralelo aí com o cinema e com o teatro. Muito legal. Por exemplo, um ator seu é agredido por um produtor de elenco. Fantástico. Independente se ele tá certo ou não. O ator tava reclamando da cena e tal, o produtor... porradão na frente de todo mundo. Você tem ali os responsáveis todos daquele dia ali, tem o produtor de elenco principal. Você, como diretor, o que você faria? Porque a gente viu no Flamengo foi o seguinte: manda o pai do cara, manda o cara embora, o produtor de elenco, que é o preparador físico, mas deixa o filho do cara, que é o cara. Todos os jogadores sabem, porra, é o filho do cara, pelo amor de Deus. E você deixa um dos comandantes também responsáveis. Pelo seu elenco ali, um cara forte, que é o São Paulo, e você deixa um tempão ainda no ano, deixa perder uma final pro São Paulo. Tem horas que tem que saber trocar tudo, mudar tudo? Tem que cair tudo. Aquilo ali faliu ali, irmão. Aquilo ali faliu. E se você o Flamengo não dá desandou ali. E se você não já dá... teve que tomar atitude assim? Sim. E se você não dá o exemplo, irmão. Eu uma vez, há muitos anos atrás, eu tinha um cara que fazia... Ele era protagonista da peça. E ele, de vez em quando, chegava lá um pouco alterado. Alegre? Por substâncias que não deveria consumir antes do trabalho. E aí, em um determinado momento, ele tinha que dar um tapa, né, que a gente saia, na cara de um outro, era uma cena de briga e tal, e ele estava um pouco alterado, acabou dando um soco no ouvido do garoto que furou o tímpano. Caramba. Rapaz. Foi sem querer, mas... Furou, tipo, não era isso, não estava marcado, mas ele estava alterado. Não foi combinado. Não foi combinado, não foi ensaiado, né? E aí eu tive que tirar. E você tem que tirar. Porque se você não der o exemplo, você usa... A galera em torno, irmão, não respeita perde a moral. mais. Não respeita mais. Esse é o ônus. É o erro do Flamengo no ano, tu acha? Eu acho. Um dos maiores. Eu não tenho a menor Tirando dúvida. a do Dorival também, de ter tirado o Dorival, mandado o Dorival embora, mas do meio do ano pra cá... Vamos lá. O Dorival é a cereja do bolo. Você entende? Mas são muitos erros. São muitos erros. 2023 pediu passagem dos erros, né, cara? Foram muitos. E o erro é isso, é você não estabelecer uma... Porque, assim, o grande profissional, ele precisa ser cobrado para fazer exatamente aquilo que ele é possível de fazer. Eu ia te fazer uma pergunta. Se você não tem a cobrança, e uma cobrança sadia, você entende? Que a pessoa precisa disso. Eu tenho que chegar no meu ensaio e tenho que saber o seguinte, eu preciso dar o máximo para aquela atriz e aquele ator reconhecer em mim um cara foda para trabalhar com eles. Entende? Porque senão, daqui a pouco ele vai dizer assim, vou fazer qualquer coisa aqui porque ele engole tudo mesmo. É verdade, perfeito. Moacir, é o seguinte, você falou sobre cair todo mundo. O que faria naquele momento, e quando eu digo cair todo mundo, todos os envolvidos, independentemente de quem bateu, quem agrediu, quem foi agredido, a gente já sabe o enredo. No futebol não iam afastar o Pedro. Mas eu queria te fazer uma pergunta, porque ele também fez uma insubordinação. Ele falou que, na verdade, se não fosse o Marcos Braz e o Rodolfo Landim também lá para tentar convencer ele não queria voltar inicialmente. Mas o que faria, é a sua opinião, tá? O que faria o Moacir, diretor de futebol do Flamengo, com o ocorrido? Ele estava lá, né? O Marcos Braz, por exemplo, estava lá. Estava em loco, inclusive ele acompanhou, né, o gerou um problema sério, porque ele vai para a delegacia com o preparador físico. Com o preparador físico.
Exato. Pegou mal com os O jogadores. que faria o diretor técnico de futebol do Flamengo, Moacir Guedes? Puniria o Pedro. Porque ele é jogador do clube e se ele tivesse que aquecer, ele teria que aquecer. Boa. E a comissão técnica inteira cairia. Porque Os 5 integrantes? Porque a comissão técnica tem unidade. Ela vem fechada com Jorge Sampaoli. Perfeito. Naquele momento, se o Sampaoli tinha alguma autoridade sobre o elenco, ele perde, irmão. Olha aí. Não adianta. Fica um clima. Um pouco tempo depois, já vai o Gerson dar uma porrada no Varela. Verdade. Você entende? E depois também o seu Gabigol Com o discutiu Braz, com o Marcos Braz no vestuário após a Quase vitória teve porrada do Gerson contra o de separar. Fortaleza. Exatamente. Que Então, loucura. houve o quê? Uma perda de autoridade. E a hierarquia pode Desandou ser extraordinária. E você precisa disso em qualquer equipe, cara. Entende? E você precisa de exemplo. Eu, se fosse diretor técnico, na hora, irmão. Porque o que aconteceu? O cara pode ter dito assim, não vou mexer porque a gente tem uma decisão e tal, não sei o quê. O cara não mexeu e perdeu a decisão. Perdeu tudo. Entende? Perdeu tudo. Porque não foi algo que... Agora a gente sabe, não foi algo que foi fora da caixinha, que foi fora da curva. Aquela porra era só curva encrenca. Sim. Você entende? E aí, meu irmão, eu tenho certeza do que eu estou te falando. Na cabeça dos caras, liga um foda-se. Na cabeça do cara, liga um... E só pra Dá uma relaxada, Só pra né? conhecimento, Dá uma relaxada. pra conhecimento de causa, naquele momento o Flamengo venceu o Atlético Mineiro, que terminou na frente do Flamengo. O Atlético foi terceiro, o Flamengo em quarto, fora de casa, de virada, e o Flamengo estava a 3 pontos do líder. Tinha Libertadores ou já tinha sido eliminado? Já? Não, naquele momento o Flamengo ele tava. Tinha Libertadores. É? Ainda tinha Libertadores. Ainda- O Flamengo perde todas as competições. Ainda tinha Que Libertadores. loucura. O Flamengo perdeu todas as competições por O Flamengo falta... perdeu do O Santos, Pedro irmão. foi retirado da partida, se não me engano. Não, contra o teve a Olímpia, punição verdade. dele, mas aí que tá. Os caras passaram um pano pra unidade que ele falou, que fazia parte do Sampaoli e a equipe. Eu me lembro até que repercutiu muito lá, né? No Paraguai. o filho Caramba, dele lá tiraram o também. Pedro fora de um confronto importante por causa da agressão. Realmente, o Flamengo não estava na Libertadores ainda. Tava na Libertadores, estava bem na Copa do Brasil, né? Tinha ganho o Grêmio lá fora de casa. é que vai pra Tava bem. final. É. Irmão, se tem um cara com autoridade, dá uma multa de 50% do salário e dá um esporro no cara na frente de todo mundo. Mas se o cara não tem autoridade disso, não adianta. Você faria isso? Entende? Você chamaria o Pedro perante todo o elenco e chamaria a Claro, atenção dele na frente de todos? E Você mandava embora todos Meu os irmão, produtores. você não pode deixar chegar nessa situação. Você entende? Você não pode chegar na situação de um cara que é camisa 9 do Flamengo, que foi para a Copa do Mundo, simplesmente virar as costas e não ia aquecer. É verdade. Você não pode deixar. O que aconteceu? Isso é um sintoma. Você tem que punir. Você imagina o cara tem que entregar a novela, o ator vira pra ele, não vou. Não Um vou, abraço, não vou. então. Vou te, abraço. contar um exemplo. Então conte. Lá na Globo, eu fiz parte da direção de uma novela Desculpa chamada... só te interromper, você tinha que entregar, às vezes, uma novela gravando hoje pra entregar de noite, não é isso? Não, nunca cheguei a viver isso, mas várias vezes aconteceu. Eu dirigi uma novela chamada Vale Todo, que era para o mercado americano. A Globo tinha um acordo com a Eu trabalhei lá. Telemundo. De 2003 a 2006. Conheço bem ali o Projac. Pois é, exatamente. Aí a gente filmava, a gente gravava no Polo de Cinema e Vídeo, não era no Projac. Não era com lá. um elenco todo hispânico. Todo. Era para o mercado americano a novela. Não ia nem passar no Brasil. Era Vale Tudo adaptado para o mercado americano. O cara que fazia o vilão da novela era um cara muito famoso. A Vale Tudo do Odete Reutemann, não? Exatamente. Era uma adaptação para o mercado americano. Essa novela foi para lá, não foi muito bem e tal. A Mas foi Globo toda vendeu feita aqui. algumas novelas na época. né? Mas a gente... foi uma experiência que não foi para frente, que foi uma experiência toda feita em castelhano, em espanhol. Uhum. E o vilão era um cara marrento pra caramba. E aí, meu irmão, a novela estava desandando. A direção, não sei o quê, estava uma coisa complicada. Aí eu cheguei num dia que fui gravar com ele. Aí estava escrito lá, ele está sentado na mesa, pega o telefone e diz, daqui a pouco eu vou para aí. E abaixa. Aí eu falei assim, olha, tá escrito aqui, você está sentado aqui, não sei o que, vai tocar o telefone, você atende. Ele falou assim, não. Eu estou jogando golfe. Estou jogando golfe aqui no meu escritório. Eu falei, não, está escrito que você está aqui sentado na tua mesa e toca o telefone. Você atende. Ele falou assim, não, mas eu acho que melhor para o meu personagem eu estou aqui jogando golfe. Eu falei, você tem que estar sentado. Aqui eu sou realizador do autor. A gente faz assim. Aí ele virou para mim e falou assim, aqui está tendo então um conflito de autoridade.
Aí eu virei para ele e falei assim, não há conflito de autoridade. A autoridade aqui é minha. Você senta e faz a cena. Ele falou assim, não estou gostando disso. Eu falei assim, então tudo bem. Virei para todo mundo e falei assim, vocês podem sair. Saiu um batalhão, uns 30 pessoas, câmera, tudo, não sei o quê. Vamos chamar a direção da TV Globo. Se a direção da TV Globo disser que você pode fazer o que você quiser, você faz o que você quiser. Mas eu sou contratado da TV Globo e aqui a gente funciona assim. A gente ficou mais ou menos 1h30 no estúdio, foi um constrangimento, mas eu e ele sentados esperando a alta direção da TV Globo. Que loucura. Aí veio, eu contei a história, ele contou, então Landim chegou. Aí a direção da TV Globo falou assim, não, o Moacir está certo. A direção é assim, você faça a sua cena. Aí a gente fez a cena, eu cancelei, porque estava um clima Ele horroroso. atendeu o celular ou jogou o golfe? Não, ele atendeu o telefone. Atendeu o telefone. Claro. E aí todo mundo, no outro dia, veio me cumprimentar. Do camareiro, do maquiador, ao elenco. Respeito, né? O Flamengo perdeu o respeito.